Bom dia, então eu estou aqui para o nosso devocional de hoje, né? Hoje, quarta-feira, e nós vamos ler aqui em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo de número 2. Então a palavra diz assim: Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia de hoje, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite se não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Então, olha o que aconteceu aqui. Havia uma grande seca, porque Elias ali havia, exterminado com os profetas de Baal. Ele lutou contra a idolatria de Acabe e veio aquela seca sobre a terra, como uma resposta para as coisas erradas que Acabe havia feito. E o povo estava perecendo, com falta de chuva, de alimentos, de água. E Deus aqui deu uma ordem para Elias ficar junto ao ribeiro, que era perto do Jordão, E ali Deus deu uma ordem para que os corvos o alimentassem. Não era o melhor que Deus tinha para Elias. Aquilo ali foi um escape, para que Elias não passasse fome. Ele tinha água do ribeiro, os corvos levavam pão e levavam carne no bico para alimentar Elias. Se a gente for analisar, os corvos, eles são pássaros que se alimentam de restos de animais, Mas olha o que Deus fez. Aqueles pássaros levavam pão e carne fresca para Elias comer todos os dias. Então, olha como Deus trabalha. Num momento de escassez, de sequidão, onde você pode achar assim, vou morrer aqui. O que vai acontecer? Deus, ele prove de um lugar que você nem imagina. Depois que passou aquele tempo ali, aquilo ali foi algo, um ciclo, uma estação que Elias precisava passar,
precisava ficar ali, porque Deus levou ele até ali, provavelmente para ensinar algo para ele, porque de tudo, em tudo, nós aprendemos algo, tiramos lições, coisas que nós trazemos para a nossa vida. E com isso, com a obediência do Elias, nenhuma provisão lhe faltava. Entretanto, né, com aquela grande seca na região, Deus o conduziu para outro lugar. Aprendemos com isso que há coisas novas na nossa vida que Deus faz e que Ele mesmo muda. A mesma porta que Ele abre hoje pode fechar amanhã. A mesma porta pode se fechar por quê? Porque a porta que Ele abre ninguém fecha e a que Ele fecha ninguém abre. E se Deus te mandou para um outro lugar e se Deus decidiu abrir outra porta para você, você deve obedecer e ir para aquela porta, para aquela direção que Ele está te dando. Ele faz isso para nos levar para uma nova estação, a fim de fazer coisas novas em outro nível, dando-nos a oportunidade de novos sonhos, novas conquistas, novas realizações que estão à nossa espera. O grande problema é que muitas vezes nós queremos ficar no lugar onde estamos acomodados, na nossa zona de conforto. Sabe que Moisés, ele foi preparado por Deus para poder vir e libertar o povo do Egito. O Moisés foi criado no luxo, no palácio, né, do faraó, teve todos os ensinamentos, teve o melhor ali. Mas chegou um momento que Deus tirou ele dali e levou ele lá para a terra, né, longe, lá do deserto, lá no sogro dele, lá no Jetro, onde ele conheceu depois a sua esposa. E lá ele teve que ficar para ser preparado. Lá depois ele teve aquela conversa com Deus na sarça ardente. Deus chamou ele. Ele precisou sair de lá daquela zona de conforto em que ele estava. Já tinha filhos, já tinha uma família, né? Se tornou um pastor lá de ovelhas, estava trabalhando lá nas terras com o sogro, cuidando das terras do sogro, porque ele tinha somente filhas mulheres, mas Deus tirou ele de lá e levou ele de volta lá para o Egito, para tirar o povo dele de lá, para liderar, para comandar aquele povo, para levar eles até o deserto. E ali depois eles peregrinaram e ficaram ali 40 anos e Moisés liderava eles. Então, Deus trabalha. Imagina, para Moisés se tornar um líder, ele precisou passar por todo esse processo. Viveu tantos anos no palácio, depois tantos anos ele viveu lá, e depois Deus trouxe ele para tirar o povo do Egito. Então, até para se tornar um líder, nós precisamos ser trabalhados por Deus, ser preparados, né? Você precisa fazer cursos, você precisa se atualizar, você precisa estudar. Tudo na nossa vida são fases, são etapas, ciclos, estações. E Deus sempre vai te direcionar no momento certo e na hora certa, para você ir lá conquistar. Mas para isso nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E entenda que Deus é um Deus presente e que jamais vai nos conduzir à morte, à incerteza, né? E à escassez. Ele permite circunstâncias contrárias porque quer usá-las para o nosso crescimento e mudança. Então, não se prenda à sua condição atual. Por mais confortável que ela seja, mas confie nas indicações dadas pelo Senhor. Por mais insegurança, venha e confie. O Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se as estações mudarem, Ele vai ser sempre o mesmo. O segredo para a sua história mudar é você confiar no que o Senhor lhe indicar, pois Ele está cuidando de tudo. E olha o que Deus fez em seguida. Quando Deus mandou o Elias ir para Sarepta, né? Ele entrou lá naquela cidade e tinha uma viúva.
só ela e o filho. Eles iam comer o que restava, e é como ela mesmo disse, né? Vou preparar esse bolo para que nós comamos e depois nós vamos morrer. Não tinha mais o que comer. E Deus mudou a situação daquela mulher, a estação, a situação, a escassez, a morte. Deus mudou tudo. Quando o profeta chegou e disse, me traz água para que eu beba, era um lugar de seca. A água era algo raríssimo, escasso, nossa, né? E ela trouxe. Quando ele disse, faz lá um bolo pequeno para mim, e ela disse, você viu que eu juntei 2 cavacos? Eu ia fazer um bolo para mim, para o meu filho, para a gente comer e depois ia esperar a morte, porque não tinha mais nada. Mas ela obedeceu. Ela foi lá, pegou o único azeite que restava, a única farinha que restava e fez o bolo para o profeta. E o que aconteceu? Enquanto tinha seca, Deus proveu, porque daquela botija nunca parou de rogar azeite. Nunca faltou azeite naquela botija. Ela tirava e o azeite se voltava. Ela tirava e o azeite voltava. E a farinha a mesma coisa. Ela pegava ali um bocado de farinha e Deus restaurava aquela farinha e voltava novamente. Deus não deixou faltar nada. Nem para o Elias, nem para aquela mulher, nem para aquele jovem filho dela. Então, para você ver que quando você obedece a Deus, você segue a direção de Deus, Deus entra com a provisão. Deus fechou aquela primeira porta que havia aberto para o Elias, que era ficar junto àquele ribeiro. Ali os corvos levavam pão e carne. E Deus disse, agora você vai lá para aquela cidade, você vai ver uma viúva, você vai pedir para ela assim, assim, assim. E o Elias obedeceu. Se aqui tivesse questionamentos, nada teria acontecido. O Elias podia ter dito, ai Senhor, eu vou ficar aqui, capaz, eu vou lá para aquela viúva. Não, ele foi, ele obedeceu. A água já não tinha mais ali. Então ele precisava mudar. E assim somos nós. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as palavras que saem da nossa boca, a nossa forma de agir, o nosso proceder, o nosso pensar, o nosso falar. Nós precisamos mudar. Se nós queremos mudar de estações, se nós queremos mudar o ciclo da nossa vida, se nós queremos ir viver no lugar de bênção, de provisão, aquele lugar que o azeite nunca vai faltar e nem a farinha, nós precisamos obedecer e seguir a direção de Deus. Sair da zona de conforto. Eu já estou estabelecido aqui, eu não vou me mudar, eu não vou para outra cidade. Não, você está deixando de viver o melhor. Conformado com aquele salário, com aquela situação, com aquilo ali que já tem. Não vai sair dali para conquistar algo melhor. Quando o povo de Israel peregrinava no deserto, Deus mudava eles o tempo todo de lugar, para eles irem conquistando outros lugares. Quando eles precisavam se mudar para poder sair e conquistar. Quando Josué começou a possuir as terras, né, que Deus havia ordenado, eles tiveram que se mudar várias vezes ao arraial, para ir para perto das cidades que eles tinham que entrar e conquistar. Se eles continuassem no mesmo lugar, seria longe, desgastante, até os soldados irem para lutar. A pé, naquela época não tinha cavalos, e se tinha eram muito poucos, então se tornaria muito cansativo. Então eles precisavam ir e ficar no lugar ali próximo que tinha água, alimentos, suprimentos, né? Então é assim. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto para podermos tomar posse da nossa bênção, estar sujeito às mudanças, às estações, os ciclos e viver aquilo que Deus tem para nós. Amém?
Então, reflita nesta palavra. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão com dúvida, com medo, que estão paralisadas, acomodadas, não sabem se mudam, se vão para outro lugar, se trocam de emprego, mas que elas sejam guiadas e direcionadas pelo Teu Espírito. Que o Senhor esteja conduzindo elas assim como o Senhor conduziu Elias, tirando ele daquele ribeiro e levando ele para aquela cidade. Assim como o Senhor mudou a situação de Elias e daquela viúva, que o Senhor venha mudar e transformar a situação de cada pessoa. Esta é a minha oração, que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, reflita nesta palavra. Saia da tua zona de conforto. Busque a Deus, a direção de Deus e viva o melhor. Deus te abençoe.